liturgia deste domingo é do 15º domingo do tempo comum. E o texto evangélico que ilumina nossa celebração é do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13. Se até este momento Jesus era o único a anunciar o reino através de parábolas e manifestar o presente entre o seu povo através dos seus gestos, dos seus sinais, a partir de agora Jesus envia os seus discípulos para que eles façam o mesmo. Jesus os envia 2 a 2 às aldeias da redondeza para anunciar a chegada do reino de Deus. Esta experiência missionária é como que uma antecipação daquilo que Jesus haverá de confiar aos discípulos quando se despedir deles. Ide por todo o mundo, fazei todos os povos meus discípulos, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. O evangelista Marcos diz que Jesus, ao enviar os seus discípulos, lhes recomenda uma vida de sobriedade, de desapego, de entrega fiel, de generoso compromisso com a sua missão. O evangelista Marcos, ao falar das recomendações que Jesus faz aos discípulos, chama mais atenção aos gestos do que às palavras. Os fatos, os gestos que deverão acontecer, se realizar, é quem devem estar no centro da missão dos discípulos e também da nossa missão. As palavras vêm em segundo plano. Marcos resume dizendo que os discípulos pregavam para que todos se convertessem. Jesus diz, ou melhor, o evangelista diz, que Jesus transmite aos discípulos o seu poder, o poder que o Pai lhe confiou, de curar os enfermos e de expulsar os espíritos imundos. Mais importante do que as palavras são os gestos, que devem acompanhar aqueles que se dedicam ao anúncio do reino de Deus. Aqueles que sendo discípulos, tornam-se também apóstolos, missionários. Quando Jesus envia os discípulos para expulsar os espíritos impuros, Jesus está dizendo aos discípulos que eles devem libertar as pessoas de tudo aquilo que as escraviza. Hoje, é bom que nós nos perguntemos quais são as novas escravidões que o mundo está submetido. A escravidão do relativismo, onde tudo se torna normal, aonde cada um tem a liberdade de escolher aquilo que é melhor para si, um mundo sem princípios, sem valores, sem coisas necessárias e importantes a serem vividas em comum. Um mundo marcado pelo consumismo, pelo desejo desenfreado por coisas desnecessárias, por uma vida banal, fútil. Um mundo marcado pela violência, pelas polarizações, povoado pelas fake news. Um mundo extremamente doente, uma doença que se revela na política, aonde cada um procura os seus próprios interesses e interesses dos seus grupos, esquecendo-se da missão mais importante, que é de servir o bem comum. É a este mundo que nós somos chamados a manifestar a presença do reino. E nós manifestamos a presença do reino se nós cumprimos aquilo que Jesus diz aos seus discípulos. Nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é por um acaso que Jesus envia 2 a 2 em missão.
São Gregório Magno diz que não é possível viver comunidade se não há pelo menos dois que vivem em comum. O grande testemunho que nós somos chamados a dar ao mundo é o testemunho da comunhão, da concórdia, do respeito mútuo, do amor fraterno. Assim como Jesus nos amou, amarmos também os nossos irmãos. Daí deriva toda a força do nosso anúncio e do nosso gesto. Que os nossos gestos de amor, de solidariedade, de entrega, de respeito, de perdão, tornem-se o sinal vivo da presença do Reino no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.